Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vamos falar sobre vencendo as tentações. Vejamos o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 18. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição. O que causaria a escuridão? Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. A tentação é uma realidade diária para todo cristão. Neste texto, Tiago, pelo Espírito, nos traz informações vitais para triunfarmos dia após dia sobre a tentação e assim não permitirmos que ela nos leve ao pecado. 3 lições sobre a tentação podemos tirar neste texto. Primeira lição: a tentação começa dentro de nós mesmos. No versículo 14 diz: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Jesus ensinou que o pecado nasce no coração do homem. Em Mateus 15, no versículo 19, diz assim: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Por isso somos chamados a guardar o nosso coração. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma vez iniciado dentro de nós o processo da tentação, o agente externo que anda continuamente ao nosso derredor, que é o nosso inimigo espiritual, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que tem como propósito roubar, matar e destruir, como está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. E aí, o nosso inimigo espiritual começa também a trabalhar. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 11. Então o diabo chegou perto de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus
e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Precisamos então sermos prudentes. Em Mateus capítulo 10, 16 diz: Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Precisamos tapar as brechas, fortalecer os pontos fracos. Todo cristão tem seus pontos fracos. O de Abraão era a mentira. O de Pedro era o temperamento. O de Sansão era os relacionamentos. E o nosso, qual é? Segunda lição. A tentação é um processo que culmina no pecado. Versículo 14 e 15 diz: Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O pecado não acontece de repente. Ele se desenvolve por um processo que se inicia com a tentação. Se nós interrompemos este processo na sua fase inicial, o pecado não se consuma. Uma vez tentados, temos a opção de agir como agiram Adão e Eva no Éden, Davi no caso de Betseba, ou agir como José na casa de Potifar. Deus é fiel em não permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Quando o processo da tentação não é interrompido, o pecado é inevitável. Quando o pecado não é resistido, a consequência é a morte espiritual, como está escrito em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira lição. O segredo para vencer a tentação é não se deixar enganar. No versículo 16 diz: Não se enganem, meus queridos irmãos. O pior engano que o ser humano pode cometer é imaginar que o pecado não trará consequências. Vejamos o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Precisamos aprender a reconhecer a nossa fraqueza. Em Mateus 26, 41 diz: Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Precisamos buscar forças no Senhor, e isso nós podemos fazer pela oração. Em Mateus no 6, versículo 13, diz: E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E pela palavra, Salmo 119, 11, está escrito: Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A tentação é algo comum a todo ser humano, mas é bem-aventurado aquele que vence a tentação, porque ele receberá do Senhor a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Em Tiago
12 está escrito: Então, quando a tentação vier, seja por influência de Satanás ou pela lei do pecado, faça o seguinte: ore a Deus no exato momento e abra o jogo com Ele. Abra o seu coração. Peça o auxílio divino. Não alimente o desejo pecaminoso que vier à sua mente. Afasta-se da tentação o mais rápido possível. Já que você se afastou, permita que o Espírito Santo continue lhe guiando no sentido oposto à tentação. Em Tiago 4, versículos 7 e 8 está escrito: Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Armados com o Espírito de Deus e a verdade da sua palavra, estamos bem equipados para vencermos os ataques de Satanás, como está escrito em Efésios 6. Não importa quais provações e tentações apareçam em nosso caminho, a palavra e o Espírito de Deus são infinitamente mais poderosos do que qualquer esquema de Satanás. Obedeçam a palavra de Deus e tenham uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, apertando o sininho em todas as notificações. Assim, você receberá quando eu postar mais vídeos. Abençoe vidas, seja um canal de bênção, curtindo e compartilhando os vídeos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Amém?